A população humana é a variável essencial para qualquer análise que se queira fazer sobre problemas ambientais que afetam a humanidade. Vale para o mundo urbano, vale para o mundo rural, para a agropecuária. Em 1800, a população humana era de 1 bilhão de habitantes. Essa população, em 1930, atingiu o 2º bilhão. E, mais ou menos, em 1960, a população humana atingiu o 3º bilhão, 3 bilhões de seres humanos na Terra. Foi exatamente neste momento que começaram a ser relatados que surgiu a problemática ambiental. Hoje se chama isso de pegada ecológica. A pegada ecológica da Terra, determinada pelos seres humanos, determinada pela civilização, né? Ela começou a se manifestar mais fortemente a partir desse período, quando nós éramos 3,5 bilhões de habitantes. Neste início aqui da população, no crescimento que nós vimos modernamente, em 1800, foi quando Thomas Malthus, lembrem-se, Malthus fez aquela terrível previsão de que a população humana começou a crescer a uma taxa geométrica e a produção de alimentos crescia a uma taxa aritmética, e portanto haveria um descasamento entre a população que crescia muito e a produção de alimentos que não acompanharia. O que Malthus previu foi um cenário terrível de fome generalizada no mundo. E ele alertava, os povos, as nações vão guerrear para enfrentar esse problema, a não ser que se controle a população. Ele era demógrafo e ele propunha o controle populacional para evitar a guerra entre as nações por fome. Isto em 1800. Como nós vimos aqui, a população continuou crescendo. E hoje a população está ao redor de 7,8 bilhões de habitantes. Ou seja, Malthus errou. Malthus não considerou uma questão fundamental, que foi o erro dele. Ele não imaginou que a agricultura fosse responder, que a agricultura viesse a ser capaz, sim, de produzir os alimentos demandados pelas populações que cresciam em todo o mundo. Pois foi exatamente nessa época, a partir de 1800, que acontece a primeira grande revolução agrícola na Europa, principalmente. É interessante mostrar o que aconteceu a partir da população de uma capital. Eu vou mostrar como evoluiu a população de Londres. Londres, a grande capital europeia na época, em 1800, Londres tinha 1 milhão de habitantes. Londres, em 1800, já tinha 1 milhão de habitantes. Passado um século, em 1900, Londres passou para 4,5 milhões de habitantes. Aquilo que Malthus achou que ia acontecer, aconteceu mesmo. Um tremendo avanço da população. Como é que foi possível a população aumentar de 1 para 4,5? E o que aconteceu em Londres, aconteceu em Paris, em Berlim, em todas as grandes cidades europeias. Só foi possível essa expansão urbana de Londres e das demais cidades porque houve oferta de comida. Este é um ensinamento fundamental. Como que a agricultura da época respondeu a isso? Numa época que não tinha trator, não tinha fertilizante, não tinha nada de tecnologia, era o início do avanço tecnológico. O arado de Aiveca é descoberto em 1820, 1830, nem se arava, era burro e boi. Foi exatamente nesse período que o esforço humano de produzir alimentos ocupou todas as terras da Europa, ocupou os pântanos. A Inglaterra, a Irlanda, tinha muitas áreas pantanosas, drenaram os pântanos. Mais tarde, os holandeses recuaram os mares e passaram a produzir naquelas áreas de baixadas,
né? Então foi impressionante o esforço da agricultura para atender a esse crescimento populacional. Este é o ensinamento básico. A agricultura, especialmente a agricultura que está destinada a atender a população, ela age, a agricultura, para atender o crescimento populacional. Os agricultores, esse é o ensinamento da história, os agricultores do Brasil, do mundo, não fazem o que fazem a bel prazer. Eles fazem porque eles são demandados, eles são puxados ou eles são empurrados para a produção. Muito bem, esse aqui é o passado. Vamos ver o futuro. Quais são as previsões que se fazem para o futuro? Segundo a FAO, que é um órgão da ONU, a população humana em 2050 vai se estabilizar por volta de 10 bilhões de habitantes. Então, hoje é 7,8, ainda vai crescer. Então, a população humana continuará crescendo para 2050. Mas a FAO, que é o órgão de agricultura e alimentação da ONU, estima que para 2050 haverá a necessidade de produzir 70% a mais de alimentos para atender a essa população. E esta demanda, que será forte, portanto, de alimentos daqui até 2050, acontecerá principalmente em proteínas e em alimentos mais sofisticados, não propriamente em cereais básicos, fruticultura, por exemplo. Esta perspectiva, que é aceita internacionalmente, é que vai traçar os rumos do que vai acontecer com a agricultura brasileira e com a agricultura mundial nos próximos 30 anos. Mais uma vez, a agricultura brasileira vai responder, assim como no passado a agricultura europeia respondeu. E mais uma vez fica muito claro, os agricultores tomarão decisões não porque eles querem, não a seu prazer, a seu gosto. Farão isso também na sua no seu micro contexto, mas os agricultores serão demandados a ofertar comida, a produzir mais carne. Carne de todos os tipos, bovina, suína, piscicultura, porque este será o movimento. A civilização puxa a agricultura. Os agricultores não desmatam, os agricultores não utilizam defensivos agrícolas, os agricultores não usam variedades transgênicas porque querem. Porque eles optaram, fazem isso porque hoje existe uma força de mercado, que é uma força da civilização. A sociedade puxa a agricultura para fazer o que ela faz. Como que a agricultura atenderá a essa demanda? Né? A agricultura vai atender a essa demanda de 3 caminhos. Primeiro, a agricultura vai atender a essa demanda, primeiro, fazendo crescimento da fronteira agrícola, ou seja, ainda haverá expansão de áreas para atender àquela demanda, mas o movimento principal será a intensificação tecnológica. Será o aumento de produtividade, ou seja, a produção por área cada vez mais elevada, capaz de atender esta demanda. E essa demanda, por que afinal? Mas por que vai aumentar 70%? Porque a população aumenta, porque a urbanização acontece, principalmente porque está aumentando a renda média das famílias. Então, pega o caso da China. Por que a China está comprando a comida no mundo todo? Urbanização. Perto de 300 milhões de chineses já saíram dos campos e estão indo para as cidades. Isso exige mais alimentos. E este movimento tira milhões de famílias da pobreza e leva para uma situação um pouco melhor, renda média familiar mais elevada na cidade. Portanto, a demanda por alimentos muda. Para de comer o básico e começa a querer comer um bife. Este movimento de crescimento da renda média será o principal componente daqui até 2050 para explicar o movimento da agricultura. Este ensinamento da história é fundamental.
você não consegue entender, e você viaja, e você, vamos dizer, tem ilusões achando, não, e se a agricultura, olha, a agricultura vai seguir o processo civilizatório. A agricultura não tem autonomia para fazer o que ela quer. Isto é fundamental. E o processo civilizatório, nesse caso, está sendo dado o quê? Qual é a variável? É a população demandando alimentos e demandando determinados tipos de alimentos. Porém, para finalizar, esta mesma demanda civilizatória que vai pressionar a agricultura, que vai empurrar a agricultura para atender a este consumo, essa mesma civilização, ela tem outros requisitos. Primeiro, ela quer alimento saudável e ela quer sustentabilidade, porque ela está pensando no futuro. Então, ao mesmo tempo que a agricultura vai crescer novas áreas, vai intensificar a tecnologia, ao mesmo tempo terá que encontrar caminhos possíveis para garantir sustentabilidade e para assegurar que o alimento tenha qualidade, que o alimento é saudável. É por isso que no Agricultura, Fatos e Mitos, o nosso cenário de fundo, que é esse que está sendo traçado aqui, ele termina dizendo: o que acontecerá daqui até 2050 é um feliz casamento entre a agronomia e a ecologia. Nós estamos vendo cada vez mais uma unificação, uma simbiose dos processos de produção agropecuária com os processos de conservação da conservação ambiental, seja da biodiversidade, seja da proteção em geral das condições humanas. Este movimento ele é inexorável. E não adianta, se você olha daqui para frente, pegando a experiência do passado, achar que nós vamos fazer algo que não tem como. A história tem suas determinações. E qualquer hipótese sobre o que vai acontecer com os processos agrícolas depende de entender o que vai acontecer com a civilização. E a variável fundamental da civilização é o seu tamanho. É a população. E a população estabelece os seus costumes e suas regras. E daí vem então a agenda da sustentabilidade. Portanto, cada vez mais, a agricultura mundial e a agricultura brasileira entrará num processo de transformação de processos que eram simplesmente expansivos para processos mais tecnológicos e nessa tecnologia a proteção do meio ambiente. Esta é a tendência. Este é o pressuposto do Agricultura, Fatos e Mitos, um livro que procura trabalhar com a realidade. A partir da realidade, as pessoas podem escolher o que vão fazer. Cada pessoa tem seu gosto. Um gosta de comer carne, outro não gosta de comer carne. Tem gente que gosta de queijo, outros acham que o leite faz mal. Isso é um problema de cada um. A Agricultura, Fatos e Mitos trabalha com os dados da realidade e separa o que é fato do que é mito, para garantir um debate racional, fundamentado sobre o futuro da agricultura brasileira.